Peregrinos de Esperança foi a mensagem central escolhida pelo Papa Francisco para nortear a celebração do Jubileu 2025, como a gente vem comentando ao longo dos últimos programas. Na bula de convocação Spes non confundit, a esperança não decepciona, o Papa afirma que os peregrinos de esperança não deixarão de percorrer caminhos antigos e modernos para viver intensamente a prática jubilar. Para conversar sobre o tema central do Jubileu, eu recebo César Kuzma. Ele é cristão leigo, doutor em teologia, professor de teologia na PUC do Paraná. Já esteve com a gente aqui, é com muita alegria que eu recebo mais uma vez. Bem-vindo, professor César. Muito obrigado, Marcos, a você e a toda a equipe. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado. César, é interessante a gente olhar para esse tema tão bonito que o Papa Francisco nos deixou, né? Podemos pensar assim que é inclusive uma herança. Ele já não está entre nós e nós seguimos celebrando aí o Jubileu de 2025. Esperança. Qual o sentido da gente falar esperança hoje, sem cair às vezes num sentimento um pouco ingênuo? O que significa falar de esperança hoje? Bom, muito obrigado, Marcos, e aproveito então para dar uma saudação a todos os que nos acompanham e que estão convidados conosco a refletir sobre essa temática, né, de sermos peregrinos da esperança. E você começou muito bem trazendo o legado do Papa Francisco, e eu acho que não apenas o jubileu, mas como o caminho sinodal e tantas perspectivas de uma igreja em saída mostram que Francisco, de uma certa maneira, está presente e nos anima ainda no caminho. Nessa dinâmica eclesiológica de uma igreja peregrina e a igreja celeste, nós temos agora um companheiro que já nos aguarda do outro lado, mas que caminha conosco pelo seu legado, pela sua história, pela sua perspectiva. E um desses legados é o Jubileu de 2025, sobre o tema da esperança, e que vai nos impactando e vai nos convidando a uma reflexão nova. Agora, o tema da esperança é um tema que muitas vezes se confunde como sentimento, como uma expressão, um desejo. É claro que isso também caracteriza a esperança, mas a esperança de que fala no Jubileu é uma esperança com base em Cristo, é uma esperança cristã. Então, essa esperança é um sentimento, mas é mais que um sentimento. Essa esperança é um desejo, mas é mais que um desejo. Essa esperança está enraizada na experiência do povo, na experiência de cada um de nós, naquilo que nós vivemos. Ela, ao mesmo tempo, é dom, porque é virtude, mas também é força. E como força, nos anima a caminhar, nos anima a construir uma perspectiva nova no horizonte do reino de Deus. A bula do Jubileu, ela fala dos apelos da esperança de hoje, e frente a esses apelos, nós somos chamados a ser peregrinos. E os apelos são muitos, os apelos da injustiça, os apelos da dor, da morte, da desigualdade, os apelos da violência, os apelos de viver numa sociedade cada vez mais conflituosa e cada vez mais difícil de se colocar, um mundo marcado pela guerra. E nesse mundo marcado pela guerra, nós somos chamados a encontrar pequenos sinais de esperança, ou, muitas vezes, diante da desesperança, somos chamados a ser suporte de esperança para aquelas pessoas que já não podem esperar. Então, por um lado, sim, a esperança é um sentimento, mas ela é mais que um sentimento, ela é um desejo, mas ela é mais que um desejo. Ela está enraizada naquilo que nós temos de mais profundo e que nasce da nossa própria fé. Então, é como se eu dissesse, a esperança no consciente cristão, ela é consequência da fé que nós temos no Cristo, e essa fé me leva ao seguimento concreto da proposta do reino de Deus. Eu queria justamente aprofundar um pouquinho, avançar nessa característica. Você mencionou aí, ou seja, não é uma esperança qualquer, é a esperança cristã. A gente pode perceber várias outras formas de esperança que o mundo nos propõe. E você traz também aí que ela é, digamos, entrelaçada com a fé, que é uma outra virtude teologal, juntamente com a caridade. Como é que se entrelaça a esperança com a fé e a caridade na nossa prática, no nosso viver cotidiano? Muito obrigado por essa questão e, mais uma vez, para respondê-la, eu trago a memória do Papa Francisco. Se a gente recorda o ano de 2020, naquele momento alto da pandemia, Francisco oferece algumas catequeses para nós
E dentre essas catequeses, ele reflete no mês de agosto e setembro de 2020 sobre a fé, a esperança e a caridade. Então, quando falamos da esperança, essa esperança é a esperança da fé. E eu também posso dizer que a fé é esperança, ou seja, fé e esperança estão totalmente entrelaçadas e elas não vivem, elas não se realizam de maneira isolada. Então, a fé me leva a ter a esperança e a esperança que me mobiliza é uma esperança da fé. E eu poderia complementar usando as três virtudes, que a fé é a esperança é a esperança da fé, mas a fé e a esperança se realizam no amor. Mas é o amor que se faz caritativo, é o amor que se faz serviço, é o amor que se faz operante, é o amor que constrói uma relação nova. Então, quando nós somos impulsionados hoje a caminhar pela esperança, essa esperança, ela tem essa raiz profunda na fé que eu trago do Cristo, na fé que me mobiliza a construir uma dinâmica do reino, e essa dinâmica do reino me leva a ter ações concretas na sociedade onde nós estamos vivendo. Ou seja, a minha fé se faz consequente, a minha esperança se faz coerente, e o meu amor, a minha caridade se faz prática cotidiana concreta. Esses são os apelos do Jubileu da Esperança. Então, a intenção do jubileu não é nos fazer ter um sentimento melhor apenas e pensar o bem. Eu acho que pensar o bem, ter um sentimento melhor, é algo que faz parte, mas é mais do que isso, é mais exigente. A fé é exigente. É por isso que o grande chamado do jubileu é de sermos peregrinos da esperança, ou de encontrar aqueles que estão sendo peregrinos da esperança e sermos com eles suporte, apoio, força, trabalho conjunto, no aspecto comunitário também, dentro dessa relação. Então, pegando bem a fundo a sua questão, elas estão totalmente entrelaçadas. E a esperança, por ser virtude, é dom, mas por eu viver ela no meu cotidiano, na minha realidade, no ambiente onde eu estou, ela também se faz força. É dom e força. E um outro detalhe interessante que devemos enfatizar, essa esperança no seu aspecto cristão, ela jamais será uma esperança individualizada, ela sempre será uma esperança coletiva. Aquilo que eu espero com o outro. Aquilo que eu espero pelo outro e no outro. Ou seja, o coletivo, ele se faz mais forte. O comunitário, ele aparece com mais existência e juntos nós construímos algo novo. Isso acaba fortalecendo a linha que nós já estávamos trabalhando de uma igreja em saída e uma igreja sinodal. Então, essa igreja em saída, essa igreja sinodal, ela sai e caminha animada pela fé, animada pela esperança e exercendo a prática da caridade. Que maravilha poder nos encher desta esperança, né? E que esta fé que é a esperança, como você menciona. E quando a gente olha, César, para a nossa realidade, para o nosso tempo, a gente vive assim numa cultura muito marcada pelo imediatismo, pelo cansaço social, por fazer muita coisa ao mesmo tempo. Como é que a gente pode cultivar a esperança diante dessa realidade que nos interpela tanto? Eu acho que começar a ter um pouquinho de paciência, né? Inclusive, na última encíclica do Papa Francisco sobre o Sagrado Coração de Jesus, ele acaba citando Byung-Chul Han, né, aquele teólogo e filósofo coreano que fala do tempo do cansaço que nós estamos vivendo hoje. Uhum. E o Chul Han também ele reflete sobre a temática da esperança, e ao refletir sobre a temática da esperança, ele traz a memória de um grande filósofo alemão do século XX, Ernest Bloch, que nos convida a sonhar acordado, ou seja, essa esperança ela não pode me trazer uma ilusão e de apenas buscar o imediatismo ou acelerar as coisas. Eu acho que o mundo hoje está muito acelerado e nós temos que sonhar acordado para ter consciência da realidade que nós estamos vivendo. Existem questões que são urgentes e para essas questões que são urgentes nós devemos ter uma ação e uma presença, mas há outras questões que nós somos chamados a semear, a plantar, a cultivar, a preparar, a planejar algo que no futuro, né, a gente possa construir. Então, acho que sempre tem que ter essa relação. O mundo hoje é muito imediatista, nós somos muito levados a uma cultura da rapidez. O mundo hoje está totalmente acelerado também por conta das conectividades que nós temos, mas eu acho que a esperança ela também nos convida a ter uma certa paciência,
nos convida a ter um respiro, nos convida a olhar ao lado e valorizar as coisas que são bonitas da vida. Ou seja, qual a importância da minha família e das pessoas que estão comigo e que junto com elas eu sou alguém, eu sou uma pessoa que busca um caminho, uma felicidade, que eu cultivo o amor, de eu valorizar as pessoas que convivem comigo no trabalho, na minha comunidade, de eu prestar atenção à beleza da própria criação, mas também às dores, os lamentos dessa própria criação. Quando o mundo é agitado, demasiadamente agitado, imediatista, eu acabo não observando as coisas que são boas e que eu devo contemplar e viver com elas e a partir delas, e eu acabo também não prestando atenção aos gritos e às urgências do tempo presente. Eu acho que a esperança nos convida a ter uma certa paciência de perceber que nem tudo é para ontem e que o hoje ele pode ser um pouquinho mais alargado. O hoje sempre se sustenta por um amanhã, por um porvir, por uma situação nova que nos convida a essa realidade. Olha aí que maravilha a gente escutar o professor César. Enquanto falava desta paciência, me veio aqui à memória, ao coração, aquela música bonita do nosso Lenine, grande cantor da música popular brasileira, Sim. quando tudo pede um pouco mais de calma, que calma também é colocar a alma. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho aqui nessa conversa muito especial sobre esperança com o professor César Kuzma e já já a gente está de volta. Estamos de volta com a nossa Igreja Sinodal. Muito obrigado pela sua companhia aqui a cada semana que a gente vem propondo temas, aprofundando, refletindo, fortalecendo a nossa fé e agora especialmente numa série dedicada ao Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança. Se você quiser rever os programas anteriores, os programas também que nós tratamos do documento final do Sínodo, de todo o caminho sinodal, basta você procurar @Igreja Sinodal no YouTube. Está tudo disponível para você rever, compartilhar e também nutrir, fortalecer a sua fé. Hoje a gente está conversando com o professor César Kuzma sobre o tema da esperança. E no bloco anterior, César, você disse algo que me tocou profundamente, que é, seja, a nossa esperança, a esperança cristã, não é uma esperança, diria, egoísta, individualista, mas ela acontece de maneira comunitária, ou seja, ela está enraizada na comunidade. Como é que a gente pode falar de esperança hoje para as nossas comunidades, considerando todo aquele contexto também que a gente terminou o bloco anterior falando? Eu acho que é valorizar a vida das pessoas, valorizar o seu cotidiano, valorizar a sua história. O período do Sínodo nos convidou a ter uma prática da escuta. Eu acho que a prática da escuta nós temos que aprender a fazê-la. Nós não sabemos escutar, não sabemos ouvir, e eu acho que até nós não temos estruturas de escuta das nossas próprias comunidades. Então eu tenho que aprender a escutar para mim poder valorizar as histórias, valorizar as vidas, valorizar os encontros, criar uma cultura do encontro para que o coletivo se faça mais forte. Então, o mundo atual que nós estamos vivendo é marcado pelo individualismo, pelo egoísmo, pelo presentismo, pelas coisas que são impactadas e às vezes também numa superficialidade. Então, se nós aprofundamos as relações, eu acho que a comunidade ela tem essa chamada, ela pode proporcionar essa experiência, eu vou aprofundar e ir mais na raiz das realidades, e na raiz da vida das pessoas. E quando eu entro em contato com essa profundidade da vida, da história, do cotidiano, das alegrias, das dores, mas também das muitas esperanças que as pessoas têm, eu abro um espaço para o sentimento comunitário. Então, se a gente, e é isso numa situação prática. Agora, se eu trago também no âmbito assim, mais teológico, e eu coloco que a experiência cristã está baseada no Cristo, e o Cristo ele cria laços de afetividade e laços de comunidade, onde isso se faz presente, ou seja, ele cria comunidades, ele fortalece essas relações afetivas. Então, para nós cristãos, a experiência primeira se dá aí. Então, eu sou chamado a viver e valorizar, a intensificar essa dimensão, seja numa comunidade como uma paróquia, uma pastoral, um grupo, um movimento,
mas também dentro da minha própria família, da minha própria relação com as pessoas que se aproximam da minha história, da minha identidade. Então, eu não vou buscar a esperança distante de mim, eu vou encontrar esperança nos espaços onde eu estou inserido, porque essa esperança será também contextualizada dentro da história que eu estou vivendo. Eu poderia até dizer assim, pegando o gancho da nossa conversa anterior, a fé, que é a base dessa esperança, ela é vivida num contexto determinado, que é o contexto da minha vida e da minha história. Então, a esperança que nasce da fé, ela não é algo que é alienado a isso, ela também se fortalece na dinâmica do meu cotidiano, na dinâmica da minha história. E a experiência comunitária é onde essa fé, essa esperança se fortalece, né? Então, pelos laços comuns, pela experiência, pela partilha, pela escuta, por você se colocar ao lado dessas pessoas e dessa realidade também. Eu acho que, então, o processo sinodal, já que tudo está meio que interligado, ele nos convida a favorecer uma dinâmica de esperança. E eu colocaria até um outro elemento, uma esperança que se faz responsável, né, e que se coloca atenta à realidade das urgências da comunidade onde eu estou inserido. Uhum. Você usou aí uma expressão há pouco que me fez recordar o início daquela bonita Constituição do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes, Ah, alegria sim. e esperança, né, das dores, dos sofrimentos de hoje. E como é que, olhando para essa realidade da nossa vivência em comunidade, como é que a igreja, como é que nós podemos ser sinal de esperança concreta para os pobres, para os jovens, para aqueles que estão desanimados, para aqueles que perderam a fé? Eu acho que é ter uma experiência comprometida, responsável, atenta, e aí poderíamos pegar a própria expressão do concílio, da Gaudium et Spes que você mencionou. Então, é uma das passagens mais bonitas, né, que nós temos do Concílio Vaticano II, que fala as alegrias, as esperanças, as tristezas, as angústias do mundo são alegrias, tristezas, angústias, esperanças da igreja. Ou seja, não há nada que o mundo venha sentir que não encontre eco no coração de quem crê. Então, se eu estou atento, se eu escuto, se eu me coloco solidário, se eu me coloco à disposição e eu me importo, né, com essa realidade, a minha prática cotidiana, o meu viver de esperança será uma prática responsável. Então, aí eu poderia até voltar àquilo que nós estávamos conversando, para a gente construir algo assim concreto, da prática da caridade ligada a essa esperança. Então, eu vou ter também no meu ato de esperar uma implicação ética, uma implicação pastoral, uma implicação prática. Ou seja, a esperança, ela me mobiliza a uma ação concreta na realidade que eu estou vivendo. Então, as comunidades onde nós estamos inseridos, as realidades sociais que nós estamos inseridos, elas têm gritos, elas têm apelos. E nesses apelos nós encontramos sinais. E esses sinais muitas vezes são exemplos de vida, testemunhos de pessoas que doam-se a outros, então são verdadeiros peregrinos da esperança. E eu tenho que visibilizar isso, eu tenho que chamar atenção a isso, eu tenho que me somar com essas pessoas, para que a esperança seja consequente e que ela crie algo novo a partir dali. Então, a esperança, ela me faz viver nesse cotidiano, ela fortalece a minha experiência, a minha dinâmica, mas ela também me aponta uma realidade nova, ela também me faz crer que outra realidade é possível, que outra história é possível, que outra dinâmica pode acontecer a partir dali. Ela cria algo novo. E quando ela cria algo novo, ela antecipa no meu olhar, na minha experiência, na minha vida, e ela me mobiliza, ela me convida, ela me motiva a caminhar nessa direção. Então, a esperança parece um contraditório, porque ao mesmo tempo que hoje ela me convida a ter uma certa paciência e não ter um modo afobado de viver a história, a esperança também me deixa impaciente ao ponto de eu querer buscar esse algo, realizar esse algo. Mas são coisas diferentes. Ou seja, quando eu falo que ela me deixa, me convida a ter uma paciência, é que ela me protege para que eu não seja envolvido por essa cultura atual que deixa tudo na superficialidade. Mas, ao mesmo tempo, quando ela antecipa para mim os sinais do reino e me convida a ver de modo novo a realidade que aí está,
eu me torno impaciente para que o reino aconteça. Mas um reino que seja pautado pela paz, pela justiça, pelo amor, pela bondade, pelo encontro das pessoas, né? Que eu consiga oferecer uma dinâmica nova. Então, no mundo hoje marcado pela injustiça, eu quero trabalhar pela justiça. Então, eu me torno impaciente pelo mundo injusto e vou ser um trabalhador, alguém que responde pela justiça no mundo. Se o mundo, se o horizonte último é a paz, e o mundo é marcado pelo conflito, pela guerra, seja o conflito em Gaza, na Ucrânia, na África, mas também nas nossas cidades, eu vou ser impaciente e vou ser aquele que vai lutar pela paz. Então, a paciência, que nós falamos como um sinal da esperança, é para que eu não me perca nas superficialidades da vida, mas ela me faz impaciente para lutar pelas urgências da vida, que são as causas que eu devo ser sinal e aquele que promove uma esperança responsável. E falar desse tema é tão bom que ele vai nos instigando, vai nos motivando, mas o tempo é o nosso pior inimigo aqui e a gente já está com ele quase chegando ao fim. Então, quero agradecer muito a você, professor César Kuzma, por essa reflexão tão maravilhosa, por nos fazer olhar para esta virtude da esperança como dom, como força, como aquela que nos pede paciência, mas como aquela que também nos apressa em buscar o que é essencial para não nos perder diante dos desvarios da vida. Então, quero agradecer de coração sua participação e pedir que você deixe uma mensagem final de esperança para quem está nos acompanhando. Bom, muito obrigado, Marcos, a você, a toda a equipe. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez nessa caminhada. E a mensagem que eu deixaria a todos vocês é que nós possamos aprender a ser peregrinos da esperança, valorizando a história, valorizando as pessoas, nos colocando ao lado daquelas pessoas que já estão na frente de alguns espaços e são peregrinos ali, e que nós possamos ser sinais de esperança, mas também, ao mesmo tempo, suportes de esperança para aquelas pessoas, para aquelas realidades que já não têm força de esperar. Eu acho que esse é o chamado do jubileu e que nos convida a peregrinar nessa estrada e nesse caminho. Muito obrigado a todos e desejo a todos um bom ano de esperança. Amém, que assim seja. Obrigado você também que nos acompanhou neste tema de hoje, a olhar para a esperança com o coração renovado, com o olhar da fé, com o olhar do amor, para seguir sempre adiante. A gente continua falando sobre esse tema e sem esquecer de que, para sermos uma igreja sinodal, temos que cultivar a esperança, como falou o professor César Kuzma no nosso programa de hoje. Então eu espero você para o nosso encontro na próxima semana. Até lá!